Organizar aqui. Vamos lá então, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom crepúsculo para você aí, alunos do cursinho Israel Macedo. Sejam bem-vindos para mais esta aula de Geografia. Com vocês, o professor Randolfo Natil, professor de Geografia. Pessoal, então, dando continuidade aí na nossa aula, hoje será sobre clima e tempo, ok? Então, nesse sentido, para falar aí sobre clima e tempo, eu recorri a um site, tá? Vou colocar aqui para vocês. É o site aqui da diferença. Eu poderia ter feito um slide e tudo, mas eu achei interessante para fazer uma divulgação aí também do site, que tem um conteúdo interessante, um conteúdo aí que eu gostei, e vou estar utilizando aí com vocês para estar discutindo a questão do clima e tempo, tá? E posteriormente compreender as massas de ar que atuam no Brasil. Mas, a princípio, relembrar o que é clima e tempo. Muitos de vocês já devem estar, de novo, clima e tempo, é coisa simples, tranquilo, favorável. No ensino médio, o professor aí falava bastante a respeito da diferença do clima e do tempo. Beleza, tranquilo, pessoal. Realmente, se você pegar aí, né, estar classificando os dois, fica bem fácil. Mas é importante também estar relembrando alguns elementos do clima que influenciam aí o clima. Os elementos do clima, fatores determinantes do clima, ok? Isso vai ser relembrado também e eu penso que é uma das partes mais importantes aí para estar compreendendo a diferença do clima e tempo. Então, sem mais delongas e demoras aí, vamos que vamos para o que interessa. Turma, acompanhe aí, por favor, na tela. Vamos mudar aqui para dar um destaque aqui. Fera, beleza? Vamos que vamos, então. Clima e tempo. A diferença entre o clima e tempo. A diferença entre clima e tempo está na escala temporal de cada um deles. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um local específico, enquanto o clima é a média de variações do tempo em um longo período. O tempo pode variar em qualquer instante, enquanto o clima são padrões que costumam se repetir. Por exemplo, quando dizemos que está chovendo, agora em São Paulo, estamos nos referindo ao tempo. Se dissermos que em São Paulo sempre chove no mês de janeiro, estamos nos referindo ao clima, ok? Então, assim, pessoal, para pegar de uma forma mais sucinta, o clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Então, tempo é algo do nosso cotidiano, do dia a dia. Meteorológico, tá? Que manifestam na camada da atmosfera situada imediatamente junto ao solo denominado troposfera. Os tipos de tempo meteorológico são definidos pela combinação momentânea dos elementos do clima, temperatura, pressão atmosférica e umidade, ok? Então, quando eu quero saber se amanhã vai chover ou não, ou fazer sol, enfim, se vai estar bom aí para ir ao clube, ao rio, enfim, seja lá a atividade que vocês estejam aí programando. Eu vou olhar a previsão do tempo e não a previsão do clima. Tem um site que é da previsão do tempo que tem o nome Clima Tempo, tá? Mas é só o nome ali da instituição. Mas, na verdade, estamos aí verificando, tendo interesse de procurar saber a previsão do tempo. Beleza? Então, pessoal, esse quadro aqui do site, né, diferença, ele nos traz aí um quadro que eu achei interessante, que é assim, né? Temos aqui a coluna do clima e do tempo. O que é? Então, vamos lá, é a condição média do tempo em determinado local, medido durante um longo período, tá? Então, esse período, pessoal,
são de 30 anos de análise, fazendo aí, né, os gráficos, lembrando também do climograma, que já trabalhamos, que verifica a média da temperatura e também o índice pluviométrico de cada mês, ok? Então, nesse sentido, você tem que coletar esses dados do tempo por um longo período para você fazer uma análise do clima naquela área específica, beleza? Então, tempo é o estado da atmosfera em um local em um determinado momento. Beleza. Agora, nesse exato momento aí, às 2h30, Catalão, Goiás, dia 24/7, está aí com o céu parcialmente nublado, mas está fazendo bastante sol, tá? Não está aquele momento, aqueles momentos aí que fica fazendo bastante sombra, né? Porque está parcialmente nublado. A umidade relativa do ar, né? Percebe-se que está seco. Depois nós vamos olhar melhor aí. Vou pegar aqui a previsão do tempo desse dia, que aí fica melhor trabalhar com os dados, beleza? Mas então vamos lá. Olha, por que não agora, né? Dá uma olhadinha aqui. Eu tava assistindo, ouvindo, né, rádio executiva. Escuto rádio executiva, é da hora, pessoal. Rádio, eu gosto de rádio. Já enjoei muito das músicas que eu venho escutando, da minha playlist. Nossa, escuta sempre e aí vai enjoando, né? Então, aqui, previsão do tempo. Catalão. Vamos lá. Ó, o clima-tempo, né? Já olhando aqui, de Catalão. Vamos lá. Mas vamos aqui, pessoal. Sites melhores, viu? Que apresentam de uma forma melhor. Mas ok, vamos lá. Então aí, ó, a temperatura, né, a mínima de hoje, 24, né, que 24/7, foi de 14 graus e máxima de 26. Chuva, nada, tá zero aqui. Vento, tinha aqui, né, 19 km por hora, então tá um momento bom aí de soltar pipa. Eu fiz uma pipa e soltei com meu filho esse final de semana. Umidade, a mínima, né, foi de 22 graus, ou 22 graus, 22% a umidade relativa do ar, pessoal. 22%. E a máxima aí de 53%. Ok? Sol. O sol nasceu por volta aí das 6h41 e vai se pôr às 17h55. Lembrando aí que estamos no inverno, caminhando para a primavera. Caminhando assim, né? Em setembro, primavera. Ok? Então, aqui, acabamos de analisar a previsão do tempo. Estamos vivenciando essa previsão do tempo aqui, na verdade, também. Temos aqui um gráfico da temperatura. A temperatura mais baixa foi às 6 horas da manhã, um vento frio mesmo, tá um vento frio. E a máxima, pessoal, está sendo agora, olha, às 2 horas, momento aí da nossa aula, 2h30, 2h32, 2h32 agora, tá? Então, até às 4 horas teremos aí a temperatura máxima, 26 graus. Mas tá bom, eu tô aqui na sombra, tudo tá bem tranquilo, mas o ar tá seco. Percebe que o ar tá seco, né? A umidade do ar, vamos ver se tem aqui, ó. Opa, a umidade, nossa, olha aqui, pessoal. Olha, a noite tá até razoável, viu? Tá razoável aqui o período da madrugada. A umidade relativa do ar, turma, a umidade do ar. A quantidade de água aí, né, na atmosfera. Então, temos aí a madrugada. Das 6 às 8 horas da manhã, tem o seu ápice, que chega a 53%. Meio-dia, 28%. Nossa, olha a queda das 10 horas ao meio-dia.
Recomendo-se pegar sol só até as 10 horas, né, pessoal? Então, nesse sentido, por volta aí do meio-dia há uma queda, às 14 horas, né, nesse exato momento, está aí 25%, e às 16 horas, 24%. A queda maior será às 18 horas, né? Então, aqui é 18 horas. Turma, há também aí alguns detalhes, tá? Eu ia comentar mais à frente, mas vou aproveitar esse momento aí. Por volta aí das 5 horas, eu costumo aí dar uma volta de bicicleta com meu filho, com a minha esposa também, dar uma volta de bike. E quando a gente aproxima aí das áreas verdes da cidade, é perceptível a queda de temperatura e o aumento da umidade relativa do ar. Tá? Você percebe que o ar está mais úmido e a temperatura mais baixa. Locais, bairros com pouca vegetação, a temperatura tende a ser mais elevado e a umidade relativa do ar mais baixa, tá? Tem esse detalhe aí. Então, é perceptível. Você está de bicicleta, aquela coisa, você está num bairro com pouca vegetação, depois você chega aí nas áreas verdes de Catalão. Por isso que é importante, pessoal, a preservação, a criação de parques dentro da cidade. Isso até mesmo para o bem-estar, para uma melhor condição de vida na cidade. Uma temperatura mais adequada e também aí a umidade relativa do ar. E sem contar que valoriza muito a paisagem, valoriza muito mesmo. Então, assim, é importante termos áreas verdes dentro do urbano. Sem contar também que até a própria zona rural está ficando cada vez mais sem essa cobertura vegetativa, né? Há aí um desmatamento desenfreado ocorrendo no Brasil. Isso foi discussão da última aula. Quem não assistiu, pessoal, corre lá e assista, tá? Corre lá e assista. Vou desesperado aqui para assistir só a aula, Randolfo. Não, mas vou ficar sentado mesmo e assista. Vídeos, pessoal, você viu que eu mudei de copo? Quem acompanha as aulas percebe aí, sabe o que aconteceu. Meu filho quebrou a maioria dos copos aqui de casa. Aquele copo que eu apresentei, que na verdade não era copo, era um frasco de um vidro champignon, que também quebrou aí, né, no início da semana. Vamos lá, então. Às 22 horas, então às 20 horas, né? 25 graus, depois das 10 horas da noite já vai ter aí uma umidade relativa do ar mais considerável. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos ver chuva. Não há previsão de chuva para o dia 24/7. Tá vendo, pessoal? Ó. Turma, tem gente que não acredita na previsão do tempo, é porque a questão atmosférica, eles acertam bastante a questão da chuva, mas é porque pode ocorrer algumas mudanças aí no decorrer do dia. Já a previsão do vento costuma bater sempre, viu, turma? Já fiz aí já parei fiquei um tempo aí analisando as previsões, tudo. O de chuva pode ocorrer aí, prever uma chuva às 2 horas da tarde, chover às 16, ter aí alguma variação, tá? Mas assim, acertam bastante. Já e também eles fazem uma análise assim, uma escala muito ampla. Às vezes, isso acontece. Pode chover lá no Pontal Norte e não chover aqui no setor universitário, por exemplo. Então, a questão da chuva já é um pouco complicada. Mas a direção e a velocidade do vento, eles costumam acertar bastante. Assim, quando eu observo, dá tudo certo. Então, vamos lá. É isso aí, né, pessoal? Já vimos aí um pouco do tempo, tudo ok, tranquilo, favorável. Voltar aqui. Ok, então vamos aqui então. Escala temporal. Então, longo prazo geralmente é definido, isso o clima, viu, turma? Definido após 30 anos de observação. Tempo.
Curto prazo definido em escala de horas, dias ou semanas, ok? Então, a previsão do tempo. Eu quero saber se vai chover ou não, se vai dar para plantar milho ou não. Previsão do tempo, ok? Lembrando também, pessoal, que o desmatamento, a poluição está ocasionando o aquecimento global, a mudança climática, ok? Isso será discussão aí, se der nessa aula ou na próxima aula, essa discussão, beleza? Então, previsão, climatologia, a climatologia, né, que vai estar trabalhando aí com o clima, e o tempo é o meteorologista, tá? A meteorologia é a ciência aí, né? São os profissionais, na verdade, que vai estar trabalhando com o tempo. Variação são padrões que se repetem, então faz uma análise aí de 30 anos e vai pegar as recorrências e mais recorrentes, né, digamos assim, a redundância, né? Mas enfim, que ocorreram nesses 30 anos e definir aí o clima desta região. O tempo pode variar a qualquer momento. Realmente, pode variar a qualquer momento, então por isso que às vezes ocorre aí de não bater alguma previsão do tempo. Mas, pessoal, é muito baixo, viu? É muito baixo mesmo. E cada vez mais há um desenvolvimento aí na tecnologia, avanço científico, que aumenta a precisão aí da previsão do tempo. Ok? Classificações. Nós falando nisso, previsão e tecnologia, pessoal, eu estava acompanhando, depois acompanho no YouTube. Então, teria ter deixado aqui já no jeito. A questão da turbulência, né? Como que o piloto de avião reage a certas turbulências. Achei interessante, assim, nessa variação atmosférica. No painel deles tem um radar, e que vai trazendo, e a partir das cores, vai falando, né? Se está apto, né? Se o tempo está bom logo à frente, ou não. Aí, quando está vermelho, é porque está com instabilidade. Então, acho interessante, assim, porque a importância, né, dos avanços tecnológicos para a previsão do tempo. Então, com o radar, ele vai trazendo ali da forma mais precisa. Então, depois vocês colocam. É interessante, é legal, assim, ver. E da forma que eles agem, né, pessoal? Porque você está ali fechado, pilotando, cheio de gente. E a forma que eles tomam as decisões, eu penso que é, assim, com muita precisão e tem que ter muita calma também, né? Enfim, depois dá uma olhada lá que é interessante, pessoal. Mas quem quiser olhar também, né? Fica parecendo que eu tô dando uma ordem, né? Quem quiser olhar, depois veja. Classificações ou variações, né? Acabamos de falar de variações, classificações: clima quente, climas temperados e climas frios. Ok? Climas quentes, climas temperados e climas frios. Depois lembra das zonas térmicas, é importante. Mas só de uma forma bem sucinta das zonas térmicas, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, né, em direção aos polos, mais frio. Ok? E entre aí, o círculo polar e os trópicos, temos as zonas temperadas, tá? Então, um clima já temperado. Agora, as classificações do tempo pode ser classificado como ensolarado, nublado, chuvoso, parcialmente ensolarado, entre outros, tá? Então, assim, aqui eu não estou conseguindo ver o céu com precisão, porque eu estou aqui na área, mas eu colocaria ensolarado a tarde de hoje. Em catalão, ensolarado, tá? Então, para quem está na sombra, está com o clima e está com a temperatura agradável, mas eu acredito que quem esteja aí no sol, né, exposto ao sol, deve estar aí queimando a pele também, né, pessoal? Enfim, né? Parece que está agradável, mas é na sombra. Mas para quem estiver aí trabalhando ao sol, sabe o quanto está
dando aquela sapecada. O que é tempo? Ah, pessoal, já está bem batido, né? Mas vamos lá. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera, determinado local e momento. Né? Tranquilo, favorável. Algumas de suas variáveis meteorológicas são a temperatura do ar, a umidade, vento, precipitação e cobertura de nuvens, entre outros. Acabamos de ver, né, a previsão do tempo de Catalão e analisamos a questão da temperatura, a máxima e a mínima, a questão da variação da umidade relativa do ar, ok? E tinha outras coisas também para ser analisado lá, a questão da velocidade do vento, a direção do vento também, ok? O clima. O clima, por sua vez, diz respeito às condições da atmosfera referente a um período mais amplo, né? Esse período aí de 30 anos, minimamente, para fazer a caracterização do clima de cada região. Então, aí, né, no exemplos, todo fim de ano faz muito sol em Brasília. Então, é algo, uma experiência, né? Ou você pode analisar, fazer análise do gráfico, ou por uma experiência empírica de vivenciar Brasília em vários momentos aí do ano, você percebe que, final do ano, Brasília faz muito sol, né? Ok. Ah, o inverno, julho em Catalão faz sol e uma massa de ar fria. Beleza? É a característica do inverno em Catalão. Seco. Seco. Principalmente porque diminui o índice pluviométrico, né? A precipitação aqui praticamente já tem muitos dias sem chuva. Estamos no meio do continente. Então, a massa de ar úmida que é proveniente, por exemplo, do Oceano Atlântico, já chega aqui com pouca carga de umidade relativa do ar. Então, ele vai perdendo essa umidade relativa do ar conforme ele entra, né, no continente. Quando ele entra, ele vai para o oeste aí no continente. Então, quanto mais ele adentra no continente, mais ele vai perdendo a umidade relativa do ar. Ok? E lembrando a importância da Amazonas, pessoal, da floresta amazônica. É lá que vai ocasionar, promover os rios voadores que trazem chuva para o centro-oeste e a região sudeste, tá? Falei na última aula. Então, sempre fazer o link aí das aulas, ok? Nossa, pessoal, achei que daria para falar mais coisa, mas estou achando que eu vou terminar só no clima e no tempo. Minhas aulas estão ficando muito grande, então eu quero fazer uma aula mais sucinta para também não ficar pesando aí a cabeça de vocês. A previsão do tempo e do clima, né? Então, nesse sentido, então vamos aqui seguir, né? Que a gente já encerra esse assunto. A previsão e análise do tempo atmosférico é feito pela meteorologia, que é o estudo do comportamento imediato da atmosfera. As previsões meteorológicas medem como será o tempo em curto prazo, informando se fará sol ou chuva hoje, amanhã ou durante a semana. A previsão do clima é feita pela climatologia, que utiliza um conjunto de dados escolhidos pelos meteorologistas para realizar uma média, chegando a conclusões mais definitivas sobre a atmosfera em determinada região. A definição do clima de cada região depende de décadas de estudo, analisando os tipos de tempo mais comuns e de sua distribuição durante o ano, ok? Agora aqui, pessoal, elementos do tempo e do clima. O tempo e clima de determinada região depende de elementos, como a temperatura, as precipitações, a pressão do ar e do vento. A temperatura é a quantidade de calor presente na atmosfera. A precipitação é a quantidade de chuva que cai sobre a superfície terrestre, geralmente em forma de chuva, neve ou granizo. A pressão atmosférica é o peso exercido pelo ar sobre determinado ponto da Terra. Essa pressão varia de acordo com as regiões e as suas altitudes, pessoal. Então, aí, a nível do mar,
você vai ter uma pressão atmosférica superior à população andina, né, que está na Cordilheira dos Andes, numa média de 6.000 metros de altitude. Então, a altitude que vai acarretar, influenciar na variação da pressão atmosférica, ok, pessoal? E tem outros fatores aí que depois será discutido. O vento-ar em movimento, que se forma da diferença de pressão de ar entre locais, tá? Então, essa variação de pressão do ar frio, do ar quente, vai estar aí movimentando as massas de ar, ok? Então, aí, tipo de clima. Falar o tipo de clima aqui. Então, temos os tipos de clima. Os tipos de clima geralmente são definidos em funções da temperatura e do volume de chuva. Pode ser classificado em quentes, temperados e frios. Ok? Então, aqui, pessoal, quentes, temperados e frios é aquela discussão das zonas térmicas. Pessoal, não tem erro. Entre os trópicos, a zona tropical, é a zona aí, um clima quente. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. Então, nesse sentido, há também aí a questão do trópico ao círculo polar, que é a zona temperada, que é referente aqui aos climas temperados. Para vocês verificarem, né? Tipo de clima que se estende entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar, ok? Então, aqui temos as características, depois vocês dão pausa aí, façam a leitura, quem tiver interesse de estar pegando. Climas frios, encontrados nas regiões de altas altitudes ou altas montanhas. Beleza, pessoal? Olha, estamos aí chegando ao fim. Espero ter ajudado vocês, contribuído para o entendimento de clima e tempo. Na próxima aula aí, daremos sequência a esse conteúdo. Espero que vocês tenham uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana, ok? Espero vocês aí na próxima aula. Valeu, obrigado.